Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como formular uma ração ou dieta total misturada para recria, usando silagem de Tanzânia. Fique comigo até o final do vídeo que você vai aprender o passo a passo. Vamos lá! O primeiro passo é determinar as exigências nutricionais para o ganho médio diário desejado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a escolha dos alimentos que vão compor a nossa formulação. O terceiro passo é a formulação da dieta propriamente dito. E o quarto passo é, baseado no teor de matéria seca, da dieta formulada e do provável consumo dos animais, determinarmos qual deve ser a quantidade de alimento ou dessa mistura a ser fornecida diariamente. Então vamos ao primeiro passo, que é a definição das exigências nutricionais para o ganho desejado. Eu vou utilizar essa planilha ou esse recurso que eu mostro para os senhores, que é o gerador de exigências nutricionais, que foi desenvolvido por mim com base no Nazen 2016, que é o antigo NRC, específico para gado de corte. Então vamos lá. No gerador de exigências nutricionais, eu tenho que dar alguns passos para chegar naquilo que eu pretendo. E eu vou, passo a passo, dentro do gerador de exigências nutricionais, mostrar o que é que nós devemos preencher nas células que é permitido colocar um determinado valor. Então, no primeiro slide, eu mostro aí em destaque, com um quadro em vermelho, que devemos preencher o peso à maturidade média do grupo de animais com os quais nós estamos trabalhando. O segundo passo é definir a faixa de peso dessa recria. Então, eu aqui estou mostrando uma faixa de peso de 180 a 280 quilos. E vale destacar que só os campos em verde é que nós podemos preencher, os outros serão gerados automaticamente. E quero destacar também que o gerador de exigências nutricionais é um recurso que eu desenvolvi e que fica à disposição dos meus alunos do curso Formulando Dietas e Rações para Bovinos de Corte. Então, definido o peso à maturidade do grupo, a faixa de peso, e aqui eu escolhi uma faixa muito comum de 180 a 280 quilos, nós vamos para o próximo passo. O próximo passo é a definição de alguns valores de NDT para as dietas que podem dar o ganho que eu pretendo. Eu já vou antecipar que o ganho que eu pretendo fica entre 0,6 e 0,7 quilos. Então, pela minha experiência, eu sei que dietas ali ao redor de 60% de NDT, um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode me dar esse desempenho. Então, eu defini ali dietas com 58%, 60%, 62% e 64%, como você pode observar. Esses quatro campos eu posso preencher lá no gerador de exigências nutricionais. O próximo passo, qual é? Eu vou observar aqui no gerador de exigências nutricionais, para cada faixa de ganho que eu defini lá em cima, qual é o quê? Qual é o consumo de matéria seca e qual é o provável ganho aqui nessa coluna para as quatro dietas, dentro de cada faixa de peso. E aqui no final eu tenho o consumo médio e o ganho médio para todo o período, saindo de 180 até 280 quilos. Então, esse é o próximo passo, é observarmos isso aqui dentro do gerador de exigências nutricionais. No próximo passo, eu vou poder observar o quê? Quais são os teores de proteína e de cálcio e fósforo para as diferentes faixas de peso para as quatro dietas que eu defini, que são essas aqui, com esses teores de NDT. E continuando, o que é que nós observamos? Que nós vamos ficar com a dieta C. Por que nós vamos ficar com a dieta C? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Porque olha só, a dieta C é a dieta que vai dar aproximadamente 700 gramas aqui de ganho de peso. Então, continuando, nós vamos ficar com a dieta C, a dieta com 62% de NDT, que ao longo desse período vai nos dar aproximadamente 700 gramas de ganho. Pode dar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas vai ficar nessa faixa. Essa dieta C, ela tem que ser formulada para o peso inicial. Por quê? Porque é quando os animais têm maior demanda de proteína, de cálcio e fósforo. Nós podemos depois fazer ajustes ao longo desse período? Podemos, mas nós temos que começar pela exigência do peso mais leve ou dos 180 quilos.
Então o professor Branco veio aqui e observou que a dieta C nós vamos precisar de ter 14% de proteína bruta nessa dieta, 0,49 de cálcio e 0,24 de fósforo. Então nós já temos o quê? Nós temos que precisamos de 62% de NDT, 14% de proteína bruta, 0,49 de cálcio e 0,24 de fósforo. Pronto, nós já estamos agora em condições de seguir adiante. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos definir toda a especificação da fórmula para o ganho médio de aproximadamente 700 gramas, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E a especificação seria essa daqui. O NDT e a proteína que nós já definimos, o cálcio e o fósforo que nós já definimos pelo gerador de exigências nutricionais, e agora daqui para baixo são valores de tabela que o NRC já nos traz, o NASEM 2016 já nos traz definido. Nós precisamos, para essa dieta, de 0,10 de magnésio, 0,08 de sódio e 0,15 de enxofre, que são os macroelementos. E microelementos, 0,15 de cobalto, 10 de cobre, iodo 0,5, selênio 0,1 e zinco 30. No caso dos microelementos, tudo em miligramas por quilo de matéria seca, diferentemente dos macroelementos, que é em porcentagem. Bom, e eu também pretendo ter nessa dieta monenzina. Eu quero ter 30 miligramas por quilo de matéria seca. Então eu também vou definir aqui. Essas informações, elas nos dão a especificação da fórmula. Bom, então agora nós vamos para o segundo passo, que é o quê? A definição dos alimentos que nós vamos utilizar. Então eu defini quais alimentos? Farelo de algodão, 38% de proteína bruta, o milho, a silagem de Tanzânia, a ureia e o núcleo. São os 5 elementos que vão fazer parte da nossa formulação final. Então, repetindo, farelo de algodão, 38% de proteína, milho, a silagem de capim Tanzânia, a ureia pecuária e um núcleo. Continuando. Eu tive que definir a inclusão de núcleo. Eu defini que eu quero um núcleo que entre em 1% da matéria seca da dieta. O que significa isso? Que o animal que consome aí ao redor de 10 kg de matéria seca consumiria 100 gramas desse núcleo. Então, esse núcleo vai entrar em 1%. Para que eu tenha aquelas concentrações de macro e microelementos definidas anteriormente, eu preciso, numa inclusão de 1%, que o meu núcleo tenha essas quantidades ou concentrações dos nutrientes que eu vou colocar nesse núcleo. Então eu tenho que ter nesse núcleo cálcio, enxofre e sódio. E tenho que ter os microelementos e a monenzina, da forma como eu mostro aqui. Então o que é que eu fiz? Eu fui no Nutrimax, agora já dentro do processo de formulação, e fiz a formulação desse núcleo como eu mostro aqui para vocês. Então o professor Branco não vai passar passo a passo formulando, porque isso tomaria um tempo muito longo. Então eu estou mostrando como que nós procedemos. Eu defini a inclusão do núcleo, baseado nessa inclusão e nas exigências que eu tenho mínimas definidas pelo NASEM 2016, eu formulei o núcleo. E o meu núcleo precisa de ter essas concentrações que eu mostrei anteriormente, que estão aqui, ó. Tá? Então eu fiz um núcleo para essa ração total ou dieta total misturada. Continuando, eu defini os alimentos, como eu já mostrei para vocês, eles aparecem aqui. Nós estamos agora dentro do passo da formulação da dieta, nós estamos agora fazendo a formulação com todos os ingredientes. Fizemos o núcleo, esse núcleo vai participar aqui da mistura e agora nós vamos então fazer com todos os ingredientes. Quem são os ingredientes? Mais uma vez destacando o farelo de algodão 38, capim Tanzânia, o milho, o núcleo e a ureia pecuária. Bom, fazendo então essa formulação para atender à especificação da fórmula que eu defini anteriormente, que eu vou mostrar no final, que ela vai atender, nos deu o quê? A mistura nos deu esses valores aqui, ó. Farelo de algodão 38%, 7,30, capim Tanzânia 55,27, milho grão 34,81, núcleo 1% de inclusão, porque eu já tinha definido, e a ureia entrou em 1,6%. Por quê? Porque eu restringi a entrada da ureia em 1,6%, que é o máximo que eu queria de ureia nessa dieta. E o programa, então, formulou para mim. Continuando, vamos ver como é que fica
a mistura com base na matéria natural, porque essa primeira é com base na matéria seca, que é o que nós fazemos como nutricionistas. Mas lá na propriedade, lá na fazenda, lá no sítio, onde a gente estiver, nós vamos precisar fazer a formulação com base na matéria natural. Então aqui nós temos a formulação com base na matéria natural. E eu fiz a formulação para 1.000 quilos, para cada tonelada de mistura. Então, como vai ficar a nossa mistura? Considerando os alimentos todos misturados, não construindo um concentrado separadamente, as quantidades que nós temos que pôr são essas aqui, ó. E aí nós observamos que o total de alimento concentrado vai dar 179 quilos, isso numa mistura de 1.000 quilos, né, 179,77, e o volumoso 820,23. Então, o volumoso quem é? A silagem de capim tanzânico. Então nós temos aqui a mistura. Mas normalmente, o que é que nós fazemos lá na propriedade? A gente não mistura núcleo, ureia pecuária, o milho, o farelo, que entra em quantidades menores, que aí na mistura de 1 tonelada vai entrar em 179,77 quilos, com o capim. Normalmente nós vamos lá e produzimos um concentrado. E esse concentrado é que vai ser depois misturado com esse capim, essa silagem de capim tanzânico. Então eu tenho aqui, porque o Nutrimax nos dá já isso, essa facilidade, eu tenho aqui a mistura percentual para eu misturar o meu concentrado. Então se eu quiser produzir o concentrado separadamente, eu vou fazer a mistura nesses percentuais aqui de cada um desses alimentos que aparecem aqui. E depois, com esse concentrado pronto, se eu quiser misturar só o concentrado diretamente com a silagem de capim Tanzânia, eu vou usar aproximadamente 180 kg de concentrado e 820 kg de silagem de capim Tanzânia. Então, essa é a formulação. Essa formulação, será que ela vai atender aquela especificação da fórmula? Então, vamos checar isso. Tá? Então vamos ver aqui, olha só, o cálcio nós precisávamos, então eu vou um por um aqui na ordem. O cálcio nós precisávamos 0,49, nós estamos com 0,5. Cobalto, o mínimo 0,15. O cobre, no mínimo 10 miligramas por quilo, nós estamos com 11,57. O enxofre, 0,15, também atendemos. O fósforo, 0,24, também atendemos. Depois nós temos aqui o iodo, 0,5 miligramas por quilo, atendemos. O magnésio, 0,10. Passou muito, por quê? Porque os alimentos já têm muito mais magnésio do que a gente precisa, né? O magnésio, inclusive, nem foi incluído no nosso núcleo, como vocês devem ter observado anteriormente, né? O manganês, 23, o mínimo era 20. A amonenzina, 30, bateu em cima. O NDT, 62, a proteína, 14, o selênio, 0,10, o sódio, 0,08, nós temos 0,10 e o zinco, no mínimo 30, nós temos 55. Nós poderíamos até ter um núcleo com menos zinco do que eu incluí aqui. Mas como eu não queria ficar checando o zinco dos alimentos, eu já defini que todo o zinco, aqueles 30 miligramas por quilo, ele viria do nosso núcleo. Então assim nós formulamos a nossa dieta, atendemos todas as exigências da especificação da fórmula e agora então nós temos uma dieta que, se fornecida para os animais, tem condições de dar aquele ganho que nós desejamos. Agora, tem uma coisa muito importante aqui que é o quarto passo e que nós não podemos esquecer. Nós temos que dar esse último passo, que é a definição das quantidades de alimento a serem oferecidos para cada animal. E é bom sempre destacar que esses animais vão comer tudo no coxo, eles não vão ter acesso ao pasto. Eles até podem ficar numa área de pastagem, né, pequena, apenas para se movimentar, mas eles não vão depender do consumo de pasto. Por quê? Porque eles vão consumir tudo aqui, no coxo. Então veja bem, como eu estou mostrando aqui, essa mistura tem 35,6% de matéria seca. A maior parte dela é umidade, por quê? Porque a silagem de capim tem muita umidade. Então nós temos que definir quanto devemos oferecer para cada animal. E aí nós vamos então usar o quê? Usar o gerador de exigências nutricionais, né? Para definir lá no início, quando os animais têm 180 quilos, quanto nós deveríamos oferecer. Se nós formos aqui para a dieta C, que é a que nós estamos usando, ó, nós temos um consumo de matéria seca de aproximadamente, para um NDT de 62% na dieta, um consumo de 4,52, como eu mostro aqui, ó. Então eu tenho que dividir isso por 0,356, ou seja, 35,6% de matéria seca. Isso vai nos dar
o quê? 12,7 quilos por dia. Então, essa é a quantidade aproximada que eu tenho que oferecer dessa mistura ou dessa ração total misturada. Tá? Fazendo isso, nós temos condições plenas, se as nossas informações estiverem corretas, de termos o quê? Um ganho médio diário ao longo desse período, os animais saindo de 180 até 280 quilos, de 0,7 quilos por dia, ou 700 gramas. Eu te espero no meu próximo vídeo.